Queridos irmãos e irmãs, 26º domingo do tempo comum, ano C, liturgia para 25/9/2022, com o tema chamado a partilhar dos bens que recebemos. Irmãos e irmãs, ajudem a levar para outras pessoas, outras famílias, outras comunidades, essas reflexões. Compartilhem, façam sua inscrição, dê o joinha. Vamos fazer com que chegue a mais pessoas. Primeira leitura, Amós 6, versículo 1a até o versículo de 4 a 7. Com Jeroboão, segundo, o país teve grande prosperidade, riqueza e bem-estar. Mas a riqueza que o país alcançou serve apenas a um grupo privilegiado de militares, latifundiários, comerciantes, nobres religiosos. O profeta Amós grita contra esse sistema que gerava tantas injustiças, misérias e opressão. Ai daqueles que geram a dor, o sofrimento e a morte, daqueles que não têm mais quem os defenda. Ai daqueles que vivem comodamente em Sião e dos que se sentem tranquilos no monte de Samaria. Ai dos que vivem de festas e banquetes, enquanto seus irmãos são condenados a morrer de fome. O esquema de exploração não muda, pois desde o tempo de Amós, os pobres eram obrigados a trabalharem duramente numa existência cheia de dores e misérias para sustentar a ganância e o luxo da classe dirigente. Estes ai significa a condenação pela qual terão que passar. Na segunda leitura da primeira carta a Timóteo, capítulo 6, de 11 a 16, como filhos e filhas de Deus, somos chamados a praticar a justiça e a piedade. Somos chamados a praticar a fé e a caridade. Somos chamados a praticar a perseverança e a mansidão. Somos chamados a praticar o bom combate da fé que nos concederá a vida eterna. Esta é a grande promessa que Deus faz para as testemunhas que forem fiéis. Deus espera de cada um de nós uma vida santa, enraizada na fé e no amor aos irmãos. O servo e a serva de Deus não pode se deixar seduzir e desviar pelas propostas que geram a exclusão, o sofrimento e a morte. A nossa missão é de ajudar na construção de um mundo mais humano e mais justo, onde possa crescer as relações do respeito, do direito e da justiça, e onde a comunhão seja uma prática cotidiana. No Evangelho de Lucas, capítulo 16, de 19 a 31, estamos a caminho de Jerusalém. Somos colocados diante de uma grande problemática, com a história do rico e do pobre Lázaro, que faz a abordagem da relação entre o homem e os bens deste mundo. O grupo com quem Jesus dialoga são os fariseus, como representantes de todos que amam o dinheiro e vivem em função dele. Deus nos coloca frente a um rico que vive luxuosamente, que celebra grandes festas, e nos coloca também frente a um pobre que tem fome, vive miseravelmente e está doente. Com a morte dos dois, a situação radicalmente se inverte. Aquele que representava o luxo, as festas e o acúmulo ao morrer foi para um lugar de tormentos. Já aquele que representava os que levavam uma vida miserável foi elevado pelos anjos ao seio de Abraão. Em vida, Lázaro, todo coberto de chagas, com fome, com frio, beirava sempre os portões dos senhores e desejava saciar-se das migalhas que caíam da mesa dos ricos, mas tinha que disputar com os cães os restos de comida e recebia cuidado dos cães que vinham lamber-lhe as chagas. O Evangelho fala do banquete do reino, onde os eleitos se juntarão aos patriarcas e os profetas. Quem em vida teve alegrias, festas e farturas e não soube partilhar dos bens recebidos e ainda contribuiu com o sofrimento de seu próximo, conhecerá os tormentos, pois já teve sua recompensa. Por outro lado, quem só recebeu dores, sofrimentos e falta de tudo, receberá as alegrias eternas. 1/4 da humanidade tem cerca de 80% das riquezas do planeta. 3/4 da humanidade são obrigados a viverem com os outros 20% das riquezas, ou seja, precisam disputar as migalhas que caem das mesas dos senhores.
Nessa parábola, somos chamados a aprender que ninguém é dono dos bens que Deus colocou neste mundo, que, acima de tudo, Deus nos chama a partilhar, Deus nos chama a uma vida de comunhão, Deus nos chama a uma vida de solidariedade, Deus nos chama a ser resgate da vida de nosso irmão que se encontra em situações adversas. Se não queremos cair numa vida de dores e sofrimentos eternos, precisamos nos tornar servos da graça, do poder e do amor de Deus. Não podemos escolher o fechamento numa vida de egoísmo e autossuficiência. Não podemos nos colocar contra a fraternidade, pois Deus nos criou para sermos irmãos e irmãs, e não para agirmos contra o amor, o direito e a justiça. Que a graça, o amor e a paz de Deus estejam com todos. Amém.